Presente. Podemos contar com a sua prece sempre muito bem-vinda? Podemos sim. Agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estudo, de esclarecimento. Agradecemos a Casa Espírita Cristã, a espiritualidade que rege esse trabalho, que cuida, que nos orienta, nos intui nesse grupo, que possamos, Mestre Jesus, nos predispormos ao estudo e assim angariar mais recursos para servirmos melhor com o amparo da espiritualidade. Esteja conosco, Senhor. Graças a Deus. Seja. Sim, seja. Graças a Deus. Que assim seja. Vamos então aqui para o compartilhamento. Nós tínhamos parado aqui, né? 6/10. Nós estávamos lendo sobre preces durante a reunião. Agora nós vamos saltar aqui para a prece final. Vamos lá. Para completar a proposta das preces, porque primeiro falou na prece inicial e tal, depois vem prece final. Para completar a proposta das preces nas reuniões, o Palhano aborda a necessidade de se proferir a prece final. Vejamos alguns tópicos. É evidente, né, que toda reunião que a gente esteja presente se faça uma prece de agradecimento. Pelo menos eu não me lembro de ter tido, em algum momento da minha vida, uma reunião em que não houvesse uma prece final, né? Então, a gente está lembrando aqui. Necessidade de se proferir a prece final, onde a gente agradece, né, a oportunidade do trabalho realizado, os benefícios. Então, quais seriam esses tópicos? Vejamos alguns tópicos. Quando o horário estipulado terminar e todos os assuntos programados tiverem sido atendidos, o dirigente deve certificar-se de que todos os membros estejam bem, principalmente os médiuns, que devem estar despertos e sem nenhum resíduo mental perturbador. Olha, esse parágrafo aqui é muito familiar a todos nós, não é isso? A gente sempre faz esse questionamento. Se está todo mundo bem. E a gente sempre lembra, né, que as reuniões mediúnicas ela tem um horário estipulado para terminar, né? Mas em algumas oportunidades esse horário às vezes ultrapassa um pouco, de acordo com as necessidades. A gente sempre até lembra que tem horário para terminar, para começar, né? Mas o término está lá estipulado, mas não é obrigatoriamente necessário que você termine a reunião com uma comunicação em andamento ou algum médium sentindo a presença muito assim bem forte, né, de um espírito junto a algum médium. Não é aconselhável você terminar uma reunião nessas condições, né? Porque
isso vai causar uma dificuldade para o médium sair da reunião e, como ele diz assim, vai sair com resíduo mental perturbador. Às vezes, apesar de todos os cuidados, a gente perguntando aos médiuns, eles dizem, dão retorno dizendo que está tudo bem, para poder não ficar constrangido, né? Já tivemos ocasião de alguns médiuns sinalizarem que está tudo bem, mas depois o médium se sente em dificuldades, né, para poder até levantar do lugar, e quando encerra a reunião, e por muitas vezes tivemos que estender as pessoas que tiverem necessidade de sair, por causa de deslocamento, de retorno para casa, e tal. Olha, quem tiver necessidade de sair, pode sair, vai ficar um ou dois mais companheiros junto ao coordenador para socorrer a situação. Vocês devem se lembrar de algum desses episódios aí, né? Se alguém quiser citar alguma lembrança dessas aí, está na hora, né? Eu me lembro de alguns casos de pessoas que ou estavam de carona ou estavam preocupadas em chegar em casa tarde e que saíram sem estar inteiramente recuperadas. Algumas até tiveram esse problema durante o trajeto, mas e depois comentaram, né, que não saíram bem. Mas devido a essas razões que eu expus aqui, que tinha que pegar carona ou que tinham receio de chegar em casa mais tarde, saíram sem se recuperar inteiramente. E ainda bem que Deus é tão bom que nada aconteceu de mais sério, né? Mas a gente lembra desses e outros casos, né? Com certeza. O dirigente ou alguém de sua escolha profere a prece, que deve ser sempre objetivo, sem rodeios. Essa lembrança é sempre muito bem-vinda, né? Deve ser sempre objetivo e sem rodeios. A gente até já comentou, nós até já comentamos aqui. Por que essa prece tem que ser sempre objetiva? Por causa da nossa dificuldade, né? de manter aquele pensamento direcionado para aquele momento, né? Vagamos muito, os nossos pensamentos voam, a concentração desaparece, né? Objetivo e sem rodeios diretamente relacionado ao assunto. Sugerimos que, nesse caso, seja estipulado também o roteiro. E por que ele fala isso? Nessa síntese, nós não relacionamos aqui. O Palhano faz umas recomendações que a prece não deve ser assim aleatória, né? Vamos dizer assim, não sei se a palavra mais correta é essa, né? Você traça um roteiro para a prece. Eu tenho que agradecer. Nós já tivemos oportunidade, uma vez, de recomendar um companheiro nosso. Tanto a prece inicial quanto a prece final, ela precisa ter um roteiro, ter uma direção, ter um objetivo, né? Porque, sem querer denegrir aqui o coração bondoso do companheiro, mas ele aproveitava a prece para pedir pelos desafortunados, as pessoas que vivem pelas ruas e tal, mas o objetivo naquele momento era ou de agradecer a oportunidade que a reunião nos ofereceu, ou se na prece inicial nós temos um objetivo, né, de atender os que estão ali, os espíritos que estão ali aguardando, né? Então, o Palhano faz esse lembrete aí. Seja estipulado também o roteiro, né? Isso aí fica mais, naturalmente, a cargo de quem solicita a prece. Olha, vamos agradecer por isso, 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 isso. Traça um roteiro, né? Aí
Se alguém tiver algum comentário para acrescentar, nossos ouvidos ficarão agradecidos. Sobre esse parágrafo aí. A prece sempre deve ser direcionada, né? Porque tem gente que às vezes não está instruído sobre esse assunto e acaba divagando na prece, né? Então, eu acho que eu concordo plenamente com o que o Palhano colocou aí, que tem que ser mais objetivo. Inclusive, ele, em certas ocasiões, quando fazia as palestras, né? Ele sempre falava sobre isso, porque muitas vezes a gente vai iniciar uma reunião, aí ele comentava, não sei se no livro aí fala sobre isso, mas eu sei que eu tenho num livro dele, ele chega a fazer essa afirmativa, né? Ele dizia o seguinte, que quando vamos, apesar da objetividade do trabalho, né, da reunião, é uma reunião mediúnica, no caso aqui, né? Nós vamos iniciar a reunião mediúnica. Então, nós vamos pedir. Durante a reunião, se vai acontecer alguma prece, que é uma prece de reforço, você pode realmente continuar pedindo aos amigos espirituais que estejam junto a nós. E quando encerra as reuniões, é uma das observações dele, né? Vamos agradecer. Vamos agradecer pelo trabalho oferecido, por aquilo tudo que a gente pôde colher, pelos benefícios que alcançamos. É a forma de se fazer a prece. É uma prece, vamos dizer assim, é uma prece clássica, né? No início, pedir, se durante a reunião acontecer de se pedir um reforço espiritual, se faça o reforço espiritual e no encerramento se faça o agradecimento, conforme se tem que fazer, né? João, com referência à objetividade, você conhece alguém que faça uma prece bem objetiva? Eu conheço. Quem? É da família Bise. Sou eu. Não, você não. Naquelas oportunidades em que a gente estava fazendo esse trabalho de jurídico aí na Casa Espírita, muitas vezes a gente almoçou na sua casa, né? Aham. E estávamos à mesa lá e o Egeu pedia para o Egeuzinho fazer a prece, ou a Laila fazer a prece. Eles sempre faziam. Era alguns segundos. Aliás, Papo! Você sabe que até hoje eles fazem essa prece, Ismael? Até hoje fazem. Mas bem objetivo. Não tem mais que ficar conversando. Vamos fazer a prece. Né? É isso aí. A Laila fazia o seguinte: Senhor Jesus, abençoe o nosso alimento, abençoe a todas as pessoas que trabalham para que ele chegue até nós e que possamos desfrutá-lo da melhor forma possível em benefício de todos nós. Que assim seja. É bem objetivo, né? Bem objetivo. E a Larissa faz a mesma coisa. É uma prece objetiva. Essa é a prece recomendada por Kardec, né? Isso aí. E a gente orienta os meninos para essa objetividade, para que nós estamos nos propondo a fazer o quê? A nossa reunião administrativa. Vamos pedir pela nossa reunião administrativa. É uma prece para uma reunião de preces. Vamos pedir, no início, a prece inicial, ela é bem focada no que se vai fazer, com aquela objetividade. E também tem uma outra coisa, né, que a gente comenta, né? Nós estamos aqui comentando, nós estamos estudando juntos, ninguém sabe nada. Eu não sei, por exemplo, nada. Estou aprendendo também. Mas a gente vê que quando você se estende muito numa prece, começa a devagar, fazer certas colocações, quem está acompanhando acaba não acompanhando mais, porque já se foi há muito tempo. Aquela prece ela já extrapolou todos os limites
e a gente não consegue alcançar a objetividade dela. É por aí. Vamos lá. Olha, Deve eu ser... não estou com isso recriminando ninguém, não, pelo amor de Deus, hein, que eu não Não, sou... nós estamos aqui, né, para aprender. É, Olha, as recomendações de Kardec são essas. Né? E o Palhano bateu no ponto central, né? e eu sempre observei isso, que o Palhano sempre falava sobre isso. Ele sempre falava. Isso aí. Devem ser lembrados os agradecimentos por todas as realizações cumpridas, seja pelo grupo, nas atividades espíritas, na sociedade, seja as da própria reunião. Depois do encerramento, em nome de Deus ou do Cristo. Bom, essa aqui é uma síntese muito curtinha, né, que nós fizemos da proposta apresentada no livro sobre prece final. Vamos partir para outra proposta que fala das variedade das reuniões. Na proposta sobre variedade das reuniões, o Palhano se estendeu bastante em considerações valiosas e diversificadas. Era uma das propostas do livro mais extensas, mas nós fomos obrigados a, por causa do tempo que dispunhamos para apresentar isso aqui, tivemos que cortar muita coisa, mas eles têm considerações importantíssimas. Sintetizamos aqui, por causa do tempo, alguns dos tipos de reunião. Vejamos pelas palavras do autor. Somos de opinião de que todas as reuniões espíritas devem propiciar a participação dos espíritos, até mesmo as reuniões solenes, para que todos possam participar do pensamento, da espiritualidade presente. Eu já tive a oportunidade de ouvir uma companheira do movimento espírita dizer que o que atrapalhava o movimento espírita eram os espíritos. Agora você imagina só, a doutrina espírita sem espírito. Né? E o Palhano... Já ouvi isso. E o Palhano faz essa recomendação, esse alerta, né? Gente, nós temos um monte de convidados aqui junto na reunião. Nós não vamos dar a palavra a eles também, verificar o que eles estão trazendo para nós. Eu acho que é até uma falta de consideração, né? Se nós estamos numa reunião espírita, eu acho que é muito bem lembrado aqui por ele, que esse pensamento da espiritualidade que vem sempre somar, né? É evidente que a gente não deve cair na armadilha daqueles espíritos que querem atrapalhar, né? Mas aí o problema não é nem dos espíritos, é do médium, né? Que está passando a informação, ou que está trazendo a informação, a psicografia, né? Aí o puxão de orelha não tem que ser nos espíritos, porque se alguém abriu as portas, as janelas para uma comunicação indevida, a pessoa que está dando essa passividade é que tem que ser responsabilizado, né? Nós temos que ter o critério de verificar, examinar tudo e retende o que é bom. Essas recomendações são sempre bem lembradas, né? Vem a comunicação. Naquela reunião de segunda-feira, Dalmi estava coordenando lá um grupo de médios para treino da psicografia e vinham algumas psicografias que eram selecionadas pelo próprio grupo de médiuns para serem lidas, né? Que tinha um alcance maior, né? Que tinha um fundamento maior. Eram lidas 2, 3 mensagens. E outras, os próprios médiuns, pelo critério traçado para o grupo, eles mesmos diziam, essa aqui eu acho que não deve ler, não. Né? Eu acho que é o bom senso, né?
que devem comparecer, né? Então, aqui o Paleno faz esse lembrete, até coloquei em negrito aqui, até mesmo as reuniões solenes. Gente, se nas reuniões comuns os espíritos estão presentes, nas solenes, então, quantos convidados participam espiritualmente, né? Por que não permitir que eles se comuniquem, né? Eu acho que é uma falta de caridade e até de bom senso, né? Então, dessa variedade. As reuniões doutrinárias podem e devem ser conjugadas com a mediunidade. É o que nós acabamos de falar, né? A psicografia. Seja através do relato dos médiuns presentes, seja por uma psicografia orientadora. Eu me lembro agora, à medida que a gente vai lendo, a gente fica lembrando de alguns fatos, né? Logo assim que tivemos aquelas dificuldades no começo, né? Nós estávamos alojados onde era carpintaria, aquela situação assim muito difícil. Quando chovia lá dentro também, as pessoas tinham dificuldade. E eu me lembro de uma palestra em que a Jacira Abranches fez a palestra e depois ela psicografou uma mensagenzinha no final, enquanto estava sendo feito o passe, que o Dalmir estava com a ideia na cabeça de jogar a toalha. Não sei se alguém lembra desse fato. Então, a Jacira, no final, trouxe a mensagem de um dos espíritos, lá, que eu não me lembro mais quem, dizendo que aquelas ideias deviam ser banidas da cabeça dele. Olha, se não me falha a memória, foi do seu Jerônimo, né? Eu acho que foi. Então, os espíritos vieram trazer para nós uma coisa que estava só nos pensamentos de Dalmir, né? Como o pensamento é vida, os espíritos captaram, né? E aquilo fortaleceu o ânimo dele. Era um desânimo total. Nós estávamos assim, com muita dificuldade, né? Gente, será que nós vamos romper essa montanha que está na nossa frente? E os espíritos vieram, através da psicografia da Jacira Abranches. A gente poderia ter lembrado de Kardec, né, irmão? No auge lá que ele estava, né? Também já quase jogando a toalha, que ele recebeu aquela mensagem o livro, né? O livro de volta todo encadernado, com uma mensagem muito bonita, trazendo um fôlego para ele, um reforço. Era o Lohan, aquele espírito Lohan. Quem de nós, em algum momento da vida, não baixa a Cevisa, como diz a crista, baixa a crista? Tem um momento que... Eu ia dizer crista, mas você já falou. Hein? Eu ia falar crista, mas você já falou. A crista é a Cevisa. Tem momentos da vida que a gente assim, não vai dar. Eu vou me entregar, né? Mas quem senta à beira do caminho vai ver os companheiros passarem, né? E depois fica muito mais difícil para seguir adiante, né? Então, ele está dizendo aqui que, mesmo nas reuniões doutrinárias, os médiuns presentes devem, né, ser programados para trabalhar, né? O passista que perceber algum problema naquele que recebeu o passe deve imediatamente comunicar o fato ao dirigente das tarefas para as providências necessárias. Já deve ter acontecido algum caso de vocês estando participando do passe e ter ocorrido algum fato nesse sentido. O Gisélio fica lá de plantão, lá, né? Quem está aplicando o passe, se perceber alguma coisa, às vezes a pessoa tem que ser retirada do salão para receber um acompanhamento mais direcionado, né? Então,
é a mediunidade em ação ali, né? Comunicar a quem estiver coordenando o passe. Nas reuniões próprias para desobsessão, o controle dos casos deve ser rigoroso, com acompanhamento eficaz, não se esquecendo que, na maioria das vezes, o paciente precisa também de acompanhamento médico ou de psicólogo. Há algum caso, nesse tempo todo que nós temos vivido aí, que tem alguns casos, né, que algumas pessoas que precisam do acompanhamento também, né? Isso não é novidade. Eu acredito, né? Que não seja novidade para nenhum de nós que participa das reuniões. Às vezes não é só o atendimento do médium ali, tem a necessidade de ter um acompanhamento médico de psicólogo. O doutor Bezerra já lembrava, né, em uma das suas mensagens, que antes dele ser médico no plano espiritual, ele era médico no plano físico, né? E que a gente deve valorizar esse trabalho que os médicos fazem, até porque eles são assessorados por espíritos. Muitas vezes a gente é levado para um determinado médico por intuição de algum espírito amigo, né, que sabe da capacidade daquele facultativo e faz com que a pessoa chegue ao consultório desse cidadão, né? Gente, eu estou falando demais. Se vocês quiserem acrescentar, pode ir chegando, hein? Conforme a necessidade que se apresente para o grupo, e se ele tiver potencial para curar, então é possível pensar numa reunião para esse fim, tratamento. E o ambiente deve ser adequado para receber os pacientes. Nós temos isso? Temos essa reunião? Temos, né? Tratamento? Temos. Tem uma reunião de prece que tem os médiuns lá disponíveis para os espíritos atuarem através deles, né? Temos aquelas reuniões de florais, tem reuniões que tinha domingo também, né? Para tratamento. E ele faz essa recomendação, e o ambiente deve ser adequado para receber os pacientes. Eu acho que a gente está rezando na mesma cartilha, não? O ambiente Com adequado. certeza, tem a sala de prece toda preparada, né? É por aí. Um outro tipo de reunião é aquela em que muitos procuram o recurso do magnetismo curador. Para essa reunião, o Palhano traça a sequência de procedimentos a serem adotados. Esse magnetismo curador, o que seria? Quem é que abre aí a palavra? Quem já estudou magnetismo aí? Isso é um assunto da nossa que está em pauta para nós apresentarmos. Você quer falar aí, Orlando? Eu estou falando demais aqui, ó. A gente já estudou o magnetismo em algum tempo, acho que foi um ano, acho que foram... Primeiro foi um ano, depois teve o segundo ano, mas a gente não completou no segundo ano. Mas nós fizemos um estudo básico naquele livro de Micaelos, né? Primeiramente no livro de Micaelos, e depois também com os conceitos trazidos pelo próprio Kardec, né? E outros autores, que a gente fez um estudo assim bastante, vamos dizer assim, fizemos um avanço bom sobre o magnetismo, né? Produtivo, né? Foi, mas a aplicação em si, ficamos muito na parte teórica, né? Na Sim. parte prática, a gente não pôde desenvolver muito, até porque não teve tempo mais, com a pandemia também as coisas se complicaram, que tinha que estar presente para poder orientar, e a gente ficou durante algum tempo aí
Hoje se faz essa aplicação do magnetismo curador através do passe, né? Que nada mais é do que isso, né? Agora, existem formas, existem técnicas, é uma coisa assim, mais técnica. Tem alguém que tem algum livro que vocês estão estudando que vão apresentar? Sim, o livro do Tem o Palhão, passe. sobre o passe. O passe magnetismo curador. Passe, Esse é o título magnetismo do livro. curador. É. Que É bom o que a livro gente dele vai... mesmo. Ele cita lá os vários outros autores também, lá, Sim. Poté, Charcot e outros mais autores que ele se baseou, Mesmer, Uhum. Paracelso. Beleza, vai aprender. Aí o Chacu convidou a Yolanda, ela ficou quietinha lá. Tá. Não, a Yolanda sabe muito também. Eu ia falar com Eu o não sei Ejão, nada, não. Quem sabe é ela. Eu ia falar com você, mas você já deu umas pinceladas aí, porque a gente tem que considerar que, além das pessoas que estão assistindo, participando agora, outras também acessarão, né? Podem acessar, né, o nosso canal aqui da SEC. Então, eu ia te pedir, mas você já falou, né? Que é o passe, né? Só para explicar direitinho o que é o magnetismo, como é aplicado, para que as pessoas possam, que não estudaram, que não têm conhecimento, possam ter uma ideia de o que é e como funciona. Uhum. Ele até colocou O aqui. próprio Kardec, Ismael, o próprio Kardec mesmo, ele faz citações, porque ele foi um grande magnetizador. O Kardec ele estudou muito magnetismo também, antes de ter. E ele associou isso, claro que a gente não pode colocar o magnetismo acima da doutrina espírita, né? Ela é um mecanismo que a gente pode usar dentro da doutrina espírita sem problema nenhum. Agora, tem que ter foto, tem que ter maneiras de fazer, porque isso não é uma coisa... Eu estou dizendo o magnetismo propriamente dito, né? Que o passe também era um passe magnético. Agora, a gente vê muitos autores aí que trazem profundos conhecimentos e lições maravilhosas que enriquecem o nosso aprendizado. Quando você passa a compreender a técnica do magnetismo, nos centros de força, o tipo do passe, um passe de dispersão, dispersão. As técnicas, quando você aprende, realmente ele traz efeitos, traz resultados maravilhosos. Agora, nosso passe, geralmente, ele é feito de uma forma assim mais geral, né? Feito lá no salão, como a gente faz, como todas as casas fazem, né? Mas existem hoje equipes que se estruturam no estudo, né, sobre magnetismo propriamente dito, né? E tem trazido assim até curas maravilhosas. Claro que a gente tem que entender que existe também o merecimento de quem está recebendo, né? Que existe aí um conjunto de situações, não é só o magnetizador, né? É o passista, magnetizador, a pessoa a receber, a forma como é que você vai fazer isso. A gente vai mostrar isso tudo lá no dia do estudo também. Nós temos assim, de uma forma condensada, que o Chapur, o Daniel e o César E Holanda também. e Holanda, o grupo todo está assim muito junto, muito unido para poder justamente fazer uma apresentação que possa despertar nos ouvintes o interesse depois de querer estudar para poder também aprender, porque isso é bom que todos saibam, né? O conhecimento não ocupa lugar, né? Ismael, eu gostaria de falar. Eu saí buscando, né, no Evangelho, no Consolador, as obras onde quais eram os itens, as questões que Kardec nos trouxe de magnetismo, né? Sim. Bom, hoje eu achei o Chacur fez um comentário ontem, não sei, sobre a Revista Espírita que fala a respeito. Eu não consegui ler ainda. Mas hoje eu procurando a mensagem para quinta-feira, para o estudo vibracional,
Eu achei essa mensagem aqui, lá no livro Fonte Viva também, se não me engano. De Emmanuel, Magnetismo Pessoal. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Lucas, capítulo 6, versículo 19. Na atualidade, observamos toda uma pleiade de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa do presente e do futuro. No entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura. Dele emanavam irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes. Produzia o mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos gozavam a companhia. Se pretende, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de tuas potencialidades psíquicas, é razoável aproveites a experiência que os orientadores terrestres te oferecem nesse sentido. Mas não te esqueçam dos exemplos e das vivas demonstrações. Ai, comigo, eu copiei e ficou faltando o resto. Desculpa. Bom, mas aí, eu outro dia comentei isso. Na verdade, agora é uma opinião. Na verdade, eu tenho tido entendimento do que eu tenho lido, meus conhecimentos é parco, mas eu tenho buscado instrumentalização, né, para poder entender isso. Então, eu cheguei a uma conclusão. O que o Palhano nos traz no passe Magnetismo Curador não é nenhuma novidade. Ele não inventou a roda. Certo? Porque a gente busca isso no Evangelho e nós vamos encontrando que o magnetismo, nesse entendimento de potencial que cada um de nós temos, não é novidade, dito nessa lição aí pelo próprio Emmanuel, né? O que eu acho que aconteceu, isso é minha opinião, de que, como a orientação para dar passe, isso é dito dentro da codificação, de que basta boa vontade. E é boa vontade mesmo. Aí a gente vai lá para o livro Pensamento e Vida, nós vamos achar o quê lá? Que a vontade é que comanda todo aquele departamento que Emmanuel fala. Se nós não tivermos vontade, nós não fazemos absolutamente nada. É ela o carro-chefe. Agora, diante dessa vontade de fazer, e aí com toda o leque que se abre para que você tenha um magnetismo de qualidade, para você doar realmente, aí você... vamos falar só de magnetizador. O magnetizador, ele tem que ter bons pensamentos, tem que ter conduta, porque senão ele limita muito a sua potencialidade. No livro que nós estamos estudando, o Palhano tem um capítulo que fala passe magnetizador. Aí ele associa os dois. Para mim, ele estabelece uma diferença, né? Agora, eu acho que o grande chamamento do Palhano é que
nós estudemos como desenvolver esse potencial que todos nós temos com Jesus. Com Jesus. Mas Palhano não fala novidade. É um alerta porque senão, penso eu que Palhano deve ter observado isso. Desculpe, Palhano, está te julgando. Se eu estiver por aí, me desculpe a minha pequenez. Mas que nós ficamos só no passe da boa vontade, sem nos instrumentalizarmos, sem o estudo. Nós só ficamos com a boa vontade, porque a maioria das pessoas que começam a dar passe, qual é a orientação? Todo mundo fala assim, mas eu nunca dei passe. Como é que eu faço? A primeira coisa que nós ouvimos é, basta boa vontade. Vai lá e faça com boa vontade. Faça a sua prece, vai funcionar? É claro que vai. Nós estamos dentro de uma casa espírita, onde não vai constar só o anímico, nós estamos inseridos num contexto em que a espiritualidade está presente. Então, se você vai, associa a sua boa vontade, eleva a sua prece, ou acompanha a prece de quem está fazendo a prece lá para a aplicação do passe, isso pode ser centuplicado, como lá o Palhano diz, e parece que, se não me falha a memória, isso também está no Evangelho. Então, é que nós nos instrumentalize, como o Egito, nos instrumentalize, né? Mas não há nenhuma novidade. Mas precisamos estudar, ver essas técnicas todas, para que a gente possa servir melhor, com mais qualidade, com mais condições. Aliás, como qualquer coisa, né, tio Ismael? O senhor gosta de mecânica. O senhor fez curso, fez o segundo grau, né? Para se especializar, né? Teve que estudar mais. Eu acho que essa é a proposta, de nós estudarmos, mas que não há novidade, não há. E a codificação nos traz informações farta, eu acredito também. Aí Kardec nos traz também lá, Yolanda, lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz o seguinte, que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé, à oração, né? Tá lá. Exatamente. Pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que antigamente foram qualificados de milagres. Milagres, isso. Exatamente. Aí ele une passe magnetizar. Me ajuda, Chaco, que eu esqueci já. Passe magnetizador, é isso? Isso. Entendeu? Aí ele tem um capítulo que ele fala passe magnetizador. Né? Porque as instruções que ele dá é por que estudar? Por que você tem que usar as várias técnicas? Para você não se acostumar só com uma, se acomodar só com uma, para você buscar recursos e saber usá-lo quando for necessário. Claro que não vai ser numa reunião pública, né? Porque ali a gente tem que meio que seguir um padrão, né? Porque senão meio que padronizado, mas mesmo assim, de forma discreta, você pode atuar, você pode ser um instrumento mais qualificado aí na reunião de doutrinária onde se dá o passe, por que não? Podemos sim. Né? Verdade. Jerusa e Giseldo levantaram a mão aí. Eu quero, não vou acrescentar nada, porque isso aí já existe, só dar um lembrete. Quando a Yolanda fala sobre a vontade, que na Gênese, lá nos fluidos, Kardec diz que os dois elementos que constituem espírito são pensamento e vontade. Aí o Emmanuel já pega esse elemento vontade para poder trabalhar com relação a você conduzir a sua vontade atuando no magnetismo curador, né? Uhum. É só isso que eu queria lembrar, que já o Kardec já deixou isso lá registrado na Gênese. Na Gênese também, esqueci da Gênese. Isso que eu falei, não vou acrescentar nada, eu vou só lembrar. Exato. Beleza.
Bom, Que isso, gente? variedade, continuando ainda, a variedade das reuniões. A reunião de desenvolvimento mediúnico só deve ser realizada em grupos que não têm ainda médiuns produtivos ou tenham poucos médiuns. Os médiuns que estão aprendendo a utilizar as suas forças devem ser colocados em reuniões em andamento, nas quais serão potencializados pelos médiuns já educados em suas forças e procedimentos. É de conhecimento nosso também isso, não? As pessoas... Agora me lembrei do nosso companheiro Edson, e já eu acho que deve lembrar isso, né? Ele ficava querendo que a Lulu fizesse reuniões de psicografia com ele e colocasse a mão sobre a mão dele para ele poder psicografar, porque ele tinha vontade de psicografar. Tinha vontade, não, sentia, né, os impulsos da psicografia, mas não conseguia desenvolver, né? E ele reclamava da Lulu, a Lulu não me ajuda, não sei o quê, mas é esse fato aqui, ó. A reunião de desenvolvimento mediúnico só deve ser realizada em grupos que não têm ainda médiuns produtivos ou tenham poucos médiuns. Os médiuns que estão aprendendo a utilizar suas forças devem ser colocados em reuniões em andamento, nas quais serão potencializados pelos médiuns já educados em suas forças e procedimentos. Essa potencialização é notória, né? As pessoas chegam nas reuniões e vão ganhando essa desenvoltura por causa daquela corrente que já anteriormente a gente focalizou em propostas anteriores do livro, né? A gente entra nesse conjunto e somos potencializados. Sugerimos a reunião de apoio e sustentação das tarefas do grupo. Essa irá favorecer a nossa própria desobsessão. Nos dará força e ânimo novo e haverá oportunidade para a solicitação de recursos espirituais para os trabalhadores em particular e para os setores da instituição que apresentem dificuldade. Eu me lembro que o Palhano já não estava mais diretamente na casa espírita. Eu lembro uma vez ele conversando com o Dalmir, ele falou: Dalmir, você precisa montar uma reunião de apoio, de sustentação para os grupos, para a desobsessão da casa, das pessoas que estão na casa, né? Aí depois que o Hugo entrou na presidência, eu cheguei a focalizar isso com o Hugo. O Hugo chegou a fazer umas 2 reuniões, mas depois as dificuldades, pandemia e tudo mais, né, acabou paralisando esse trabalho. Reunião de apoio e sustentação. Ismael, eu vou ter que me retirar, que Carol já vai entrar em sala de aula. Não dá para eu continuar. Boa noite. Beleza. Boa noite, Yolanda. Gratidão. Boa noite. Agora seria a avaliação dos procedimentos. Para essa proposta, Palhano deixa evidente a necessidade de se fazer periodicamente uma avaliação dos procedimentos que se percebe nas suas palavras. Eu dou a mão à palmatória referente ao grupo que a gente coordena, né? Porque antes dessa ocorrer essa pandemia, nós ficamos muito tempo sem fazer uma reunião de avaliação. Por vezes eu pensava em fazer e algumas pessoas que eu achava que tinham necessidade de estar presentes, naquele dia não estava. Eu jogava um pouco para frente. E foi assim, foi passando, né? E o ideal seria que todos estivessem presentes, porque a avaliação aí seria feita com todos os componentes e seriam relembradas algumas situações, né, onde deveria haver uma corrigenda, né, uma mudança de direção, para que mais à frente
nas outras reuniões, a gente pudesse ter um resultado, colher resultados mais produtivos, né? Houvesse maior produtividade. Então, ele fala nessa avaliação de procedimentos. Todos os assuntos... Está dando pernilongo aqui, hein? Todos os assuntos trabalhados devem ser devidamente registrados para que, no final de certo período, 6 meses a 1 ano, seja feito um mapa estatístico. Só assim será possível uma verdadeira avaliação. Ele fala em numa situação de anotações e mapa estatístico, é uma preciosidade, né? Mas a nossa correria é tanto, né? Que os grupos deviam se preparar melhor para poder seguir essa orientação aqui, né? Fazendo um mapa estatístico. O Hugo, em determinado período, até chegou a comentar: para que fazer essas anotações se a gente não aproveita as anotações que são feitas, né? Quantos espíritos que foram atendidos, quantos médiuns estavam presentes e tal, né? Eu acho que esses registros têm, sim, sua validade no momento em que a gente utiliza esses registros, né? Só assim será possível uma verdadeira avaliação, para ver onde a gente precisa fazer correções. Não podemos nos enganar quanto a isso. Os médios que não se submeterem às orientações educadoras necessárias por orgulho, melindre ou qualquer fator assim, devem ser afastados, pois trarão mais perturbação que colaboração. Aqui ele está sendo duro, né? Com referência a isso, mas essa fala aqui foi puxada lá de Kardec. Kardec faz essa recomendação, né? E ele está trazendo à tona as colocações que Kardec fez, né, nos comentários dele. O Alexandre levantou a mão. Então, diga. Tudo bem? Sim. Essa recomendação de fazer essas anotações, nosso tempo hoje, já um pouco mais à frente, quando esse livro foi escrito, não teria o caso da gente estudar de uma maneira e... Alexandre, um segundinho. O seu som está assim meio repicado. Está dando eco. Não está dando para a gente entender, não. Melhorou? Está indo... Melhorou, piorou. Está dando eco o seu som. Agora a gente não está ouvindo. Sumiu o som do Alexandre. Fazer o seguinte. Eu vou continuar aqui, na hora que ele estiver tranquilo aí, ele pode voltar. Tá bom, Alexandre? Então, eu estava relembrando aqui que o Kardec já fazia essa observação, né? Tem pessoas que mais perturbam do que colaboram, né? E aí é uma coisa muito dura de se fazer, mas é recomendando, né? Aí tem que fazer a série B, né? É imperioso qualificar os objetivos, se foram atingidos ou não. O porquê, o que há para melhorar, com referência à avaliação, né? Etc. Daí serão possíveis duas coisas: o acompanhamento do desenvolvimento dos médios em particular e a verificação do verdadeiro potencial medianímico do grupo. Cada grupo tem um potencial, né? Ismael, consegue me escutar agora? Agora está ótimo. Ah, troquei de telefone. Saí de um aparelho e vim para o outro. Então, eu estava querendo considerar o seguinte.
Na época que Palhano escreveu o livro, a gente tinha um tipo de tecnologia disponível. Não seria o caso dessas anotações, dessas observações, hoje em dia, com a tecnologia, possivelmente não vê uma maneira de ou gravar a reunião por vídeo ou por áudio? Não seria uma maneira de introduzir a tecnologia para auxiliar nessa proposta de Palhano, que no tempo dele era uma coisa mais de anotação, papel e caneta. Hoje em dia a gente tem várias formas que a tecnologia nos oferece para a gente poder gravar isso aí e depois poder fazer uma revisão em cima disso daí, o que não seria, de repente, uma opção também? Com certeza. Teria que ter uma pessoa específica, né, para cuidar dessa parte aí, porque tem que ter uma pessoa para fazer esse trabalho. Porque lá no grupo que ele fundou lá, que ele coordenava, ele tinha uma pessoa que trabalhava só nisso aí. Foi esse o objetivo. Mas é uma ideia bastante razoável, né? A gente começa a construir um acervo também com o tempo, inclusive para futuros grupos, quando forem poder adquirir mais experiência, pode utilizar como até fonte de estudo o que aconteceu na reunião, até para as pessoas mais novas. Ótimo. Vamos levar isso em consideração mais à frente, né? Para quando a gente retornar, ter essa possibilidade. Boa proposta. Vamos lá. Bom, eu acredito que nós chegamos aqui às 9 horas e educação mediúnica nós vamos parar por aqui, né? Ainda tem algumas outras lições, umas 2 ou 3. Mas o próximo encontro nosso vai ser no meio da semana de estudos espíritas, né? Dia 20, não é isso? Aí Isso mesmo. a gente fica aqui e aguarda a presença de vocês no dia, provavelmente. Não vai ter só o nosso grupo, né? Naturalmente virão outras pessoas para participar da reunião, né? E eu conto com a ajuda de vocês nessa hora, porque vai ser um estudo assim do conjunto do grupo, né, que está trabalhando essas É isso propostas do mesmo. Palhano, né? A segunda, aquela reunião, né, que a Carol fez, seria na hora da apresentação do livro pelo grupo, vai ser um estudo desse aqui do Zoom. Sim, Não sim, vai ser no YouTube, não, vai ser no Zoom. sim. Aí a gente deve contar com a participação de vocês, porque nós fizemos a proposta para o pessoal que está coordenando a CS, que nós iríamos levar, durante 30 minutos, algumas considerações sobre o livro e, posteriormente, abriria para que as pessoas pudessem fazer perguntas, acrescentar alguma coisa, né? Para que o estudo fique mais dinâmico, né? Aí a gente aguarda, vamos dizer assim, a boa vontade de vocês para nos ajudarem nesse particular, para a gente cumprir essa tarefa que foi passada pelo grupo, né? Com certeza. Beleza? Então, nós esperamos todos na quarta-feira que vem. Quer dizer, a partir de domingo já começa, né? Não é isso? Já começa. Aí, só que eu tenho que olhar aí no programa, porque de cabeça eu não lembro. Me parece que é às 19 horas o nosso, né? Sim. Começa Tem dia que ficar atento 17, ao né? horário. Aí a gente vai jogar a programação no grupo, né? No nosso grupo, para o pessoal conhecer, Aham, para participar. isso aí. Então, agradecemos até aqui a participação de todos e vamos estar juntos na quarta que vem, se Deus quiser, durante a semana toda, né? Eu acho importante, né, todos nós estarmos participando desses estudos para melhorar o nosso conhecimento.
Então, agradecidos estamos e desejamos um resto de noite, um bom final de semana a todos e vamos para a nossa prece final. Vamos pedir a quem, hein? Eu vou deixar à vontade hoje. Quem está com vontade de fazer a prece? Intuição. Quem está disposto aí? Um de cada vez, hein? Fazer, Ismael. Não? Ótimo. Vamos acompanhar você. Jesus, nosso mestre amado, agradecemos, Senhor, mais esta oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos sintonizados com o plano espiritual, no intuito, Senhor, de mais uma vez atendermos os nossos irmãozinhos, selecionados para o atendimento da noite. Agradecemos a presença amiga dos nossos benfeitores, dos benfeitores da reunião, e pedimos, Senhor, para que possamos não perder a oportunidade de trabalharmos em Teu nome nas reuniões mediúnicas próximas, Mestre, de sempre. Abençoe a nossa casa espírita e envolva-nos em Tua paz e em Teu amor. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. E assim seja.